Olá, vamos trabalhar hoje na pergunta 63. Olhe a Lua como se fosse a primeira vez, com toda atenção e pergunte-se: se ela nos parece parada no céu, por que não cai em direção à Terra? Estou pedindo para você fazer uma pergunta bem espontânea para quem está olhando para a Lua e pensa assim: ué, se ela está lá paradinha, e eu sei que tem uma força de atração, por que ela não cai em direção a gente? Como das outras vezes, não é importante a gente sair respondendo as questões. Nós vamos pensar em diversos assuntos. E vamos a esses assuntos que faz a tal da física cultural que eu estou chamando lá, né? Definição de velocidade, de aceleração, estudar um pouquinho o que é o vetor velocidade, ver mais uma vez a questão do princípio da inércia e, por fim, estudar a força centrípeta. Esses conhecimentos aqui de física são os assuntos que ajudam você a entender e responder aquela pergunta. Vamos lá, então? Primeiro, vamos começar com o princípio da inércia, que tem um texto aí que eu tirei desse blog. Se você quiser consultar com mais detalhes, você pode consultar no blog. Ou se quiser ver uma aula nossa lá, no princípio da inércia, eu esqueci que pergunta que era. Ela pergunta sobre o avião girando em torno da Terra, porque que ele não vai mais rápido quando está girando em sentido contrário à rotação da Terra. Era essa pergunta. Se não me engano, era a pergunta 63. Mas lá nós estudamos o princípio da inércia para responder aquela pergunta. E é essa aqui o princípio da inércia, como está descrito nesse blog. A primeira lei de Newton, que é o princípio também conhecido como princípio da inércia, afirma que todo corpo permanece em repouso, em seu estado de repouso ou em movimento retilíneo e uniforme, caso as forças que atuam sobre ele se anulem. Bom, então é isso. Isso é o princípio da inércia. E está querendo dizer o quê? Se uma coisa está em movimento, tende a permanecer em movimento. Se não tiver força nenhuma. Se tiver força, vai fazer acelerar. Se tiver força no sentido, pode fazer aumentar a velocidade, ou pode diminuir a velocidade, ou pode fazer mais coisas. Eu sei que se não tiver força nenhuma, ele continua em linha reta e com velocidade constante. Esse aí é o princípio da inércia. Aplicando aí só duas aplicações para a gente ver, só para recordar direitinho. O cavalo está correndo. Ninguém está acostumado a andar de cavalo, mas imagina isso aí, né? Normalmente a gente não está acostumado a andar de cavalo, o cavalo dá uma freada desse tipo e o cavalo vai para frente. Ele vai para frente por causa da inércia. Sempre quando ele está em movimento, a gente vê uma coisa indo para frente, é por causa da inércia. O cavaleiro é atirado para frente quando o cavalo para de repente. O cavalo teve uma força para fazer ele parar. O cavaleiro vai à frente com inércia. A tendência do movimento que existe é continuar em movimento. E é importante a gente ver como é que funciona essa questão no espaço, porque as leis da física que funcionam aqui na Terra supostamente funcionam no espaço, supostamente funcionam no universo inteiro. No espaço, planetas, satélites, meteoros, estrelas e galáxias sempre estão em movimento, por inércia. Ou seja, se não existe força que as façam parar, continuam em movimento com velocidade constante. Então você pode imaginar que todo o universo está em movimento. E tem força que faça esses movimentos acontecer? Pode ser que não. Se não tiver força nenhuma, de verdade, num espaço bem longe assim, de alguma estrela, bem longe de qualquer outro corpo, um corpo sozinho, ele continua com velocidade constante, sem parar. Esse é o princípio da inércia. E essa foto mostra um meteoro vindo aí. E ele vem de longe por inércia. Mas na hora que ele chega na aproximação com a Terra aqui, aí sim a Terra começa a atrair o bichinho e ele vem em direção da gente. E é que já aconteceu e quando conseguiu destruir a vida na Terra há alguns milhões de anos atrás. Não é isso? Destruiu não, mas deu uma reciclada fenomenal no tempo dos dinossauros. Bom, vamos lá agora a estudar a questão da aceleração. Não é uma questão de matemática. Dois carros partem do repouso e aceleram ao máximo. Eu errei aqui que é ao máximo. O carro A chega à velocidade máxima de 200 km por hora e o carro B 150 km por hora. A pergunta é, qual deles tem a maior aceleração? E a resposta é, não sei.
Depende do tempo, não é verdade? Depende do tempo que demora para chegar a essa velocidade. A aceleração, ela vai medir a variação da velocidade, mas pensa bem na velocidade em quanto tempo. Então vamos completar o nosso enunciado. O carro A chega a 150 km por hora e o carro B chega a 120 km por hora. Não importa que a distância que eles percorreram, não pensei nisso, tá? Dá para pensar nisso, né? Essa distância, mas não é importante para a definição de aceleração a distância nesse caso. A definição nós vamos pensar na velocidade. E aí vamos completar essa ideia colocando aqui o tempo. Então vamos supor que o tempo do carro A foi 4 segundos e o carro B fez um tempo menor de 6 segundos. Qual carro estava mais acelerado? Aqui já dá para você pensar melhor. E é uma questão de matemática, por isso que a matemática ela vai entrando na física, né? Grandezas proporcionais, o significado de uma conta de divisão, uma definição, isso a matemática entra naturalmente na física. E um pouquinho de matemática na física cultural faz parte, né? É lógico que a matemática ela vai fundo, vai em frente, vai em frente, vai em frente. Aí ela deixa a coisa muito formal. Mas vamos pensar aqui, em termos proporcionais. Esse aqui, ele teve uma variação de velocidade maior. No entanto, ele fez isso num tempo maior também. Então, o que está envolvido aqui é uma questão de proporção, não é? Você pode pensar assim. Quantos por cento a mais foi aqui? Quantos por cento vai ser a mais aqui? Dá para você brincar com proporção, parar essa aula aqui e fazer umas continhas. Eu acho que até seria útil você parar a aula agora aqui e fazer umas continhas para saber qual deles estava mais acelerado, pensando nessa questão da proporção entre a variação da velocidade e o tempo. Isso que é importante, assim, você fazer as coisas, aprender as coisas, não simplesmente entendendo a definição. É importante que você aprenda as coisas pensando num problema para resolver. E aqui está uma oportunidade de você fazer isso aqui. Mas eu não vou tratar assim desse problema proporcional agora, não, porque o nosso foco é outro, né? Eu vou colocar já a definição de velocidade, que na verdade a definição resolve esse problema da proporção. Nós vamos definir a aceleração como a razão entre a variação da velocidade e o tempo. É uma definição. Quando você faz uma definição, você está calculando a variação da velocidade por unidade de tempo. É a mesma ideia de você dividir quanto que você pagou num quilo de batata e quantas batatas você comprou. Quantos reais você pagou no quilo de batata e quantos quilos de batata você comprou. Aí se você dividir o preço que você pagou pela quantidade de massa que você comprou de batata, você vai ter o número de batatas, o preço por cada batata, o preço por cada quilo, preço por quilo. Aqui você tem variação de tempo, variação de velocidade por segundo. Então lá você tem preço por quilo, aqui você tem variação de velocidade por segundo. Não sei se você está entendendo que as coisas são iguais. Mas aplicando a definição aqui, então você tem que a variação de velocidade aqui foi de 0 para 100, então a variação é 100, em 4 segundos dá 25. Vamos pensar na unidade aqui, ajuda a gente a entender. É 25 o quê? 25 metros por segundo a cada segundo. Ou seja, esse aqui, em um segundo, a velocidade dele aumentou de 25 metros por segundo. A gente não escreve assim, desse jeito, a gente escreve 25 metros por segundo ao quadrado. Mas entenda que é metros por segundo por segundo. Fazendo a mesma conta para esse caso aqui, a velocidade foi de 120, se dividir por 6 dá 2. Então veja bem, se esse aqui variou, dá 20, né? Dá 20. Se esse aqui, a velocidade variou de 25 metros por segundo a cada segundo, e esse aqui foi só 20, então quer dizer que esse aqui esteve com uma aceleração maior. Isso é a definição de aceleração. O vetor aceleração, a gente indica a velocidade, a aceleração por uma coisa chamada vetor. Então nesse caso aqui, a velocidade aumentou nesse sentido, né?
carrinho estava movimentando nesse sentido, a velocidade variou, aumentou. Então, esse vetor indica o sentido da variação da velocidade. Então, o vetor aceleração indica o sentido da variação da velocidade. E ele indica também a força aplicada. Ou seja, esse carrinho aqui, para poder ir, ele vai ter que estar acelerado e ele vai ter que ter uma força para cá, não é? Então, a aceleração, o vetor força tem o mesmo sentido, mesma direção e sentido do vetor velocidade. Essa é a ideia. É importante essa ideia de vetor para a gente responder a pergunta, tratar do assunto da força centrípeta, né? Então, a velocidade, o importante da velocidade não é só o valor, e sim a direção. Então, por isso que ele se representa por um vetor. E a aceleração também. Só que a aceleração fala da variação de velocidade, tá bom? Vamos continuar, então. Agora, vamos chegando no problema do momento circular. Esse carrinho aqui estava a 20, vamos supor, em uma situação, ele estava a 20 km por hora e continua a 20 km por hora. Isso aqui é o vetor velocidade. E vamos supor agora que ele não está no movimento retilíneo, ele está no movimento circular, M, que a gente representa às vezes por MC, um movimento circular. E ele continua a 20 km por hora, só que ele fez a curva. Qual a aceleração nos dois casos? A sua tendência é responder o seguinte, vamos pensar nesse caso. A aceleração é ΔV por ΔT. Como não teve variação da velocidade, e a aceleração média é a variação da velocidade, a aceleração é zero. Bom, aí você vai dizer que a aceleração é zero nesse caso também, né? Quando a velocidade é constante, a aceleração e a força resultante são iguais a zero. Então, nesse caso aqui, ó, a força resultante, esse sujeitinho aqui, esse carrinho aqui, ele teve força aqui. Mas ele tem força que vem para... Vou desenhar o carrinho de novo aqui, ó. Esse carrinho, ele tem uma força que puxa ele para frente e uma força que puxa ele para trás. Então você vai dizer que a resultante aqui é zero. Então ele continua por inércia. É importante entender isso. Mas a aceleração dele então é zero porque não houve variação de velocidade. Agora, e se nesse caso que eu tenho um movimento circular? Vamos pensar? Qual a aceleração nos dois casos que eu quero ver? No movimento circular, embora o módulo da velocidade seja constante, há variação da velocidade porque a direção do vetor mudou. Então você veja que nesse caso aqui, eu não desenhei nesse caso aqui, a velocidade ficou constante. O módulo, a direção e o sentido da velocidade era constante. Aqui definitivamente a velocidade é constante. Mas aqui não, embora o módulo da velocidade tenha permanecido 20, a direção mudou. É necessário, isso aqui é importante, é necessário uma força para produzir essa variação da velocidade. E essa força está representada nesse desenho aqui, ó. É uma força perpendicular à velocidade dirigida para o centro. É necessário uma força perpendicular à velocidade e dirigida para o centro da trajetória para fazer a direção da velocidade mudar constantemente. Então, veja que essa força, por quando ela ser perpendicular, ela não muda a velocidade, o módulo da velocidade, mas ela é necessária para mudar a direção. Essa força perpendicular à velocidade chama-se força centrípeta. Vamos continuar pensando um pouquinho sobre a força centrípeta. Observe nesse desenho aqui que eu fiz um vetor grande aqui e um vetor pequenininho aqui. Suponha que nesse instante aqui, o que acontece se essa força diminuiu? É como se fosse uma gravidade aqui, se aqui, por exemplo, se tivesse a Terra aqui, e por um motivo qualquer louco, sei lá qual motivo seria esse, não existe esse motivo, mas vamos supor, só para a gente poder pensar aqui, que num certo momento a força centrípeta diminua. Então, se você está acompanhando a aula aí, você está imaginando então essa força aqui fazendo a velocidade mudar de direção constantemente. Nesse ponto vai acontecer a mesma coisa. Ó. Vai ter uma velocidade aqui que ela é tangente à trajetória, né? E a força dirigida para o centro. A força dirigida para o centro aqui.
essas duas estão perpendiculares, e essa força vai fazendo a velocidade mudar de direção. Mas vamos supor que nesse caso aqui, chegou nesse ponto aqui, a força tenha diminuído. Daqui para frente, o que vai acontecer com esse troço pesado aqui? Eu pedi para você parar a aula num certo ponto lá para pensar sobre a questão matemática da aceleração. Aqui também seria um bom motivo para você parar, um bom momento para você parar. O que acontece aqui? O que seria que acontece se essa força diminuir de uma hora para outra? Não vale a pena você parar a aula e pensar um pouquinho nisso, porque se você souber responder isso, você está entendendo tudo o que é necessário entender. Eu vou dar a resposta imediatamente, tá? Bom, o que é de se esperar aqui é que essa força não vai ser suficiente para fazer essa velocidade variar. Então é de se esperar que esse carrinho aqui ele saia um pouquinho assim. É como se ele estivesse aumentando o raio da órbita. Então ele vai ficar numa órbita maior. E você pode pensar no contrário também. Se essa força aumentasse, ele ia chegar mais perto. Se essa força aumentar muito, cai na direção da Terra. Se for a Terra e a Lua aqui. Certo? Então é essa a questão. Então é isso que acontece. Se a força do desenho, eu fiz o mesmo desenho aqui, se a força for menor, veja que eu desenho uma força pequenininha, o raio é maior. Eu vou você comparar com esse outro desenho aqui, né? Agora eu fiz uma força grande comparada com outra, vou voltar lá, ó. Força pequena, né? Você está vendo a força pequena aqui? Eu podia ter feito um desenho melhor, mas no caso tá esse desenho que serve por enquanto. Se a força é pequena, o raio é grande. Se essa força for grandona, aí o raio mudou, o raio ficou menor. Então, se a força for menor, se a força for maior, o raio é menor. Essa é a força centrípeta. E tem até uma fórmula sobre essa força centrípeta, que é essa aqui. Se você pensar na matemática aqui, ó, quanto maior for o raio, ele está no denominador, então você vai dividir por um número maior, menor é a força centrípeta. Ou então, ao contrário, você pode pensar, quanto menor for a força centrípeta, maior vai ser o raio. É isso que a fórmula está falando, o que a gente acabou de ver. E a força centrípeta depende também da massa do corpo e da velocidade do corpo. Tá? Uma aula específica sobre a força centrípeta, a gente estuda essa forma com mais detalhes. Mas aqui é importante você entender o princípio da inércia, essa ideia de força da força centrípeta que faz a direção da velocidade mudar. Né? Então você tem que as duas coisas trabalham juntas. Você tem que pensar no princípio da inércia, as coisas continuam por inércia, mas a força centrípeta faz a direção da velocidade mudar. E aí isso muda, e se essa força alterar, o raio pode ficar maior ou menor. Finalizando então, a força centrípeta é a força perpendicular à velocidade que produz a variação da velocidade. O módulo da velocidade permanece constante por inércia. Então você está imaginando que um movimento circular pode ser a Lua em volta da Terra, pode ser a Terra em volta do Sol, pode ser também um barbante preso numa corda, pode ser um carrinho num trilho. Isso que eu estou falando aqui é um movimento circular. É o que eu chamei lá de movimento circular. Qualquer movimento circular que você imagina está sujeito a essa situação. E agora? Você sabe responder a pergunta? Está aqui a Terra, a Lua em órbita da Terra, ela tem uma velocidade e tem a força que é a força da gravidade, né? Essa é a força da gravidade aqui. Por que ela não cai sobre a Terra? Então essa é a resposta que pode ser dada completa, sabe? Não é pela metade, não é uma respostinha pequena. Uma resposta levando em consideração tudo isso que nós estudamos hoje. Ok? Então agora é a sua função responder a pergunta falando, escrevendo, se for o caso, mas uma resposta completa levando em princípio as coisas. Princípio de inércia, definição de aceleração, o conceito de força centrípeta,
conceito de vetor, foram o que nós vimos nessa aula, ok? Então, muito bem, até a próxima.